Olá, meus amigos. Hoje é a nossa última aula da cultura do sorgo. Na aula passada, nós estudamos a origem da cultura do sorgo, da planta de sorgo em questão, depois a importância econômica, principalmente que o sorgo é um substituto para o milho, pode ser substituto do milho tanto nas rações para animais como na alimentação humana. Estudamos as outras utilizações do sorgo, como para pastejo, sorgo para vassoura, sorgo para a produção de etanol, sorgo sacarino e assim por diante, o sorgo para silagem também. E depois estudamos a botânica da planta, estudando desde o sistema radicular do sorgo, o caule, as folhas e a inflorescência. Estudamos a toxicidez do sorgo, principalmente pela durrina e também o alto teor de tanino no sorgo, que dá problemas de digestão e de assimilação de nutrientes e também de absorção de proteína, principalmente. E estudamos a fisiologia, as necessidades do sorgo e estudamos os estádios de desenvolvimento da cultura do sorgo de acordo com o ciclo. Aqui no Brasil, o sorgo ele consiste principalmente em 3 sistemas de produção. No Rio Grande do Sul, o plantio do sorgo é realizado na primavera, no início da estação chuvosa, e colhe-se no outono. Depois, no Brasil Central, é na sucessão às culturas de verão, principalmente a soja, plantou a soja, aí lá principalmente no Brasil Central, após o verão, o regime hídrico diminui, como os agricultores de lá falam, a torneira fecha e não chove mais, vai chover só no início da primavera. Novamente, então, sucessão às culturas de verão, colheu a soja, planta o sorgo, que é uma cultura que não é tão exigente em água quanto o milho. E no Nordeste, planta-se o sorgo nas estações chuvosas, na estação chuvosa. E principalmente no Nordeste, a estação chuvosa é diferente daqui, é no período do inverno, né? Julho, agosto é o período que chove mais. Então é quando se planta o sorgo. Aqui no Paraná, os agricultores e as regiões que optam por cultivar o sorgo, por semear, plantar o sorgo, vão fazê-lo principalmente após a soja, após a safra de verão, chamado o sorgo safrinha, em substituição ao milho. E quais são as vantagens de plantio do sorgo em safrinha? Primeiro que o sorgo ele é mais tolerante à seca que outros cereais, no caso o milho, por exemplo, ele concorre com o milho porque ele é tolerante à seca, bem mais tolerante que o milho. Tem um menor custo de produção, tem um fornecimento de palhada com alta relação carbono-nitrogênio, ou seja, é uma palhada que demora a se decompor, que vai durar no solo, assim como a palhada do milho. Tem produção de rebrota, ou seja, você pode colher o sorgo granífero, por exemplo, e ele rebrota, você pode fazer uma outra colheita sem muito custo, só o custo dos tratos culturais e mais uma outra colheita. É uma cultura totalmente mecanizada, você vai utilizar os mesmos equipamentos que utiliza para a soja, que utiliza para o milho, e também para a colheita você utiliza as mesmas colhedoras que são preparadas para soja e milho. Tem uma boa liquidez, ou seja, o preço é fácil você conseguir vender o sorgo e o sorgo não oscila muito de preço. Uma menor incidência de micotoxinas nos grãos, ou seja, pelo teor de tanino e a testa, a casca do grão ser muito dura, o teor de micotoxina é menor, os grãos são mais sadios e emboloram, deterioram com mais dificuldade e tem um baixo fator de reprodução de nematóides. Ao contrário do milho, o milho é um reprodutor de nematóides, principalmente o nematóide pratilencos, já o sorgo tem um baixo fator de reprodução de nematóide. O nematóide pode até atacar o sorgo, mas não irá reproduzir e perpetuar esse nematóide, o ciclo irá terminar ali. Além do mais, para explicar um pouco e voltando na aula passada, o que o sorgo precisa para produzir? E o sorgo ele requer temperaturas entre 16 e 38 graus Celsius. Lembrem da aula passada que abaixo de 13 graus Celsius e acima de 40 já não é ideal para o cultivo do sorgo. Abaixo de 13 as flores abortam e o sorgo não tem produção satisfatória de grãos, e acima de 40 também tem problema de flores abortando, o sorgo fica pequeno, o sorgo não se desenvolve. Então diminui a produtividade acima de 38 e abaixo de 16. E abaixo de 13 e acima de 40 é horrível para o desenvolvimento do sorgo. E ele é muito sensível a baixas temperaturas noturnas, ao contrário do milho. O milho é uma cultura que gosta de uma noite mais fresca, é muito bom, o milho produz muito bem nas regiões que têm noites mais frescas, e o sorgo já é sensível a essa temperatura noturna, prejudica a produção. Além disso, o sorgo é muito pouco exigente em água, enquanto o milho, por exemplo, precisa de 370 kg de água para produzir 1 kg de matéria seca, o sorgo precisa de 330. Olha o trigo, por exemplo, aqui nesse slide.
o trigo já precisa de 500 quilos para produzir 1 quilo de matéria seca. E aqui o sorgo ele requer 25 milímetros de água após o plantio, 250 milímetros durante o crescimento e de 25 a 50 milímetros na maturação. É muito pouco exigente em água, o sorgo consegue suportar bem a falta de água. Além disso, tem, como eu disse na aula passada, o sorgo, ao contrário do milho, se a condição hídrica, a condição não está boa, o sorgo retarda o crescimento e espera até a condição melhorar. Ao contrário do milho, que se a condição não está boa, ele quer gerar a prole que ele planeja, aquela prole, mesmo que seja pouco, seja pouca produção. Então o milho corre com o ciclo e vamos embora, vamos produzir, vamos encerrar isso logo, a condição não está boa, o milho corre com o ciclo. Já o sorgo não, o sorgo retarda, murcha, fica quietinho ali, quando a condição volta, melhora, o sorgo revigora e volta para buscar uma alta produtividade. Então no milho, condição adversa, principalmente de água, o ciclo fica mais curto. No sorgo, o ciclo fica mais longo porque ele espera a condição melhorar. Então aqui a gente tem onde planta sorgo, onde cultiva sorgo, desde o Rio Grande do Sul, o centro-oeste principalmente, e a semeadura vai de fevereiro a março na segunda safra e a colheita de junho a julho. O sorgo ele não suporta solos muito ácidos ou encharcados porque limita a cultura, não vai facilitar a cultura do sorgo. E eles prosperam bem em quase todos os tipos de solo, desde os arenosos até os argilosos. Ao contrário, por exemplo, do milho, que prospera melhor em solos argilosos, com maior teor nutricional, que consegue reter mais água. E a mandioca, por exemplo, que prefere solos arenosos para ter um bom desenvolvimento das raízes. Aqui, no caso do sorgo, tanto a areia quanto a argila, ele se vira, ele explora, ele vai. O importante são solos profundos, bem drenados e com correção da acidez e com nível de fertilidade adequado, porque o sorgo, ele explora o solo. Se o nível de fertilidade não está adequado, ele vai explorar ainda mais, Ele vai fazer questão de produzir, ele é muito agressivo e vai esgotar cada vez mais esse solo. Aqui vocês já tiveram, tanto na aula de cana-de-açúcar, soja, na mandioca e no milho, a calagem. E para o sorgo também busca-se, como para o milho, atingir 70% da saturação de bases pelo cálculo da necessidade de calagem. Aqui uma foto para vocês da aplicação de calcário, e aqui nós temos o calcário calcítico, esse calcário mais branco, e o calcário dolomítico, com teor maior de magnésio que o calcário calcítico, e esse calcário mais escuro. E aqui a gessagem, como nós já estudamos também, para o sorgo é a mesma forma como para o milho. Nós iremos fazer uma análise física desse solo e verificar o teor de argila desse solo e depois aplicar a dose entre 50 a 60 vezes a porcentagem de argila. Nós iremos fazer a gessagem quando a saturação por alumínio for maior que 40%. Então é fácil na análise de solo, como eu expliquei na aula do milho para vocês. É só procurar na análise de solo aquele Mzinho, que é a saturação por alumínio. Quando for maior que 40%, nós iremos realizar a gessagem para o gesso ligar com esse alumínio e levar esse alumínio à subsuperfície, lixiviar esse alumínio e esse alumínio não prejudicar o desenvolvimento da cultura. A dose é 50 a 60 vezes a porcentagem de argila. Então, por exemplo, se eu tenho apenas no meu solo 10% de argila, a dose vai ser de 50 vezes 10, 500 kg de gesso por hectare. Já escolhemos o solo para a nossa semeadura, escolhemos a época do plantio, a época da semeadura. No caso do nosso Paraná será na safrinha após o cultivo da soja. Agora iremos considerar o método de preparo de solo. Temos o plantio convencional e o plantio direto, como já estudamos, tanto na mandioca como no milho, na cana-de-açúcar, na soja. Mas, para o sorgo convencional, assim como para o milho aqui no nosso Paraná, é utilizar o sistema de plantio direto com a mesma semeadora utilizada para o milho. Antes de mais nada, nós temos que fazer a análise de solo, se há necessidade, a calagem e a gessagem, como já foi explicado anteriormente, e depois fazer a correção do teor de nutrientes para tentar atender às demandas, às necessidades da cultura do sorgo, principalmente para que esse sorgo não explore ao máximo o nosso solo e não deixe o nosso solo exaurido. E aí, por que adubar? Exatamente por isso, para ter altas produtividades e também para não deixar o solo exaurido. Por quê? Porque o sorgo é extremamente agressivo, não é como o milho, que nós não iremos adubar e vai produzir pouco e vai ficar da mesma maneira o solo. Não. O sorgo, lembrem pessoal, ele tem uma raiz muito agressiva, 1,5 metro de profundidade, chega a 2 metros em torno do caule.
muito maior que a raiz do milho, o sistema radicular bem agressivo, o sorgo vai absorver nutrientes e vai procurar e vai exaurir o nosso solo. Então nós temos que manter o solo, temos que repor o solo, e isso é baseado principalmente na análise de solo. E assim como realizado no milho, nós iremos fazer a recomendação de adubação depois da calagem, a recomendação de acordo com os teores existentes no nosso solo, verificados com a análise de solo. Então temos aqui o teor de fósforo e aqui embaixo o teor de potássio. Analisando o teor de fósforo, como no milho, nós temos que verificar o teor de argila no nosso solo. E o teor de argila é verificado através de uma análise física. Portanto, fazemos a análise física, verificamos o teor de argila. E, por exemplo, aqui em Londrina, no norte do Paraná, nós temos o teor de argila em torno de 80% a 90%. Então está aqui, ó, entre 60% e 100%. Vamos supor que temos o teor de fósforo menor que 5,4 miligramas por decímetro cúbico. Ou seja, aqui ele menor que 5,4, ele está baixo. Entre 5,5 e 8, o fósforo está médio e alto a partir de 8 mais que 8,1. Se eu tenho 5,4 e o meu teor de argila é de 0 a 15, está pior ainda. Aqui baixo é menor que 20, quando o teor de argila é de 0 a 15, quando é um solo arenoso. Portanto, temos que fazer análise química, análise física do solo e verificar o teor de fósforo nessa análise. Vendo o teor de argila, verificamos qual o teor, se está baixo, se está médio ou se está alto. E para o teor de potássio, nós verificamos apenas o teor presente na análise de solo. Se está menos que 40 miligramas por decímetro cúbico, está baixo. Entre 41 e 70 está médio e mais que 71 está alto. E aí, com esses teores, sabendo se está médio, baixo ou alto, nós iremos fazer a recomendação buscando maiores produtividades. E aqui nós já temos a recomendação do nosso NPK. Vocês se lembram quando eu expliquei na aula do milho que a dose de adubação de nitrogênio era geralmente feita avaliando o teor de matéria orgânica ou feita uma dose na base, sem verificar o teor. Verificado o teor de argila e o teor de fósforo e de potássio, nós iremos formular a nossa dose de fertilizante, quanto fertilizante iremos utilizar para fazer a compra do fertilizante e planejar a nossa safra. Lembrando que o teor de nitrogênio na aula do milho, eu expliquei para vocês que pode ser verificado pelo teor de matéria orgânica e para o sorgo a mesma coisa, pode-se analisar o teor de matéria orgânica e com isso verificar quanto de nitrogênio eu tenho que adicionar verificando o teor de matéria orgânica, mas a matéria orgânica no solo é muito dinâmica e não é uma fórmula tão precisa. Então muitos pesquisadores indicam utilizar apenas uma dose base de nitrogênio, sem contar com a matéria orgânica. O que vier da matéria orgânica, o que vier que já está presente no solo, é lucro. No caso, nós temos aqui a dose recomendada para as produtividades. Produtividade aqui, ó, de grãos. Ó. Se eu quero entre 4 e 6 toneladas por hectare, a dose vai ser de 10 a 30 quilogramas de N por hectare, tanto na produtividade de 4 a 6, quanto de 6 a 8, 10 a 30 kg de N por hectare. Se eu quero para silagem, eu quero abaixo de 50 toneladas de silagem, entre 50 e 60 e maior que 60 toneladas de silagem. Adubação nitrogenada também, o mesmo padrão, entre 10 e 30 kg de N por hectare. Já para o sorgo granífero, o fósforo, se o teor está baixo, e eu quero uma produtividade de 4 a 6, eu tenho que aplicar 70 kg de P2O5 por hectare. Se está de 6 a 8, eu tenho que aplicar 80 kg de P2O5 por hectare. Se o teor está médio, vai 50 e 60. Se o teor está bom, ele vai 30 ou 40 kg de P2O5 por hectare. Para a silagem, praticamente as mesmas quantidades pelas toneladas, 70, 80 e 90. Se está baixo, se ele está médio, já diminui para 50, 60 e 70. E se ele está bom, vai 30, 40 e 50 kg de P2O5 por hectare. E isso verificando na tabela anterior, pela análise física e pela análise química, qual o teor
de fósforo nós temos no solo, para aí sim fazer a indicação, a recomendação da adubação. A disponibilidade de potássio, nós não precisamos da análise física, é só o teor de potássio encontrado no solo. Se o teor, aqui para a produção de grãos, 4 a 6, 6 a 8, olhem no cursor, pessoal. Se o potássio ele está baixo, vai 50 a 70 kg de K2O por hectare. Se está médio, 40 a 60. E se está bom, 20 a 40. E para silagem, há um maior incremento no teor de potássio quando se trabalha com silagem, com sorgo para silagem. Então, se está baixa, é de 75 a 150 kg de K2O por hectare. Se está médio, é de 60 a 120. E se está bom, vai de 30 a 90. Então, observamos que o sorgo para silagem, nós iremos utilizar muito mais potássio, iremos aumentar e incrementar essa adubação potássica. Portanto, o NPK na base já é capaz de suprir a adubação no sorgo e nós conseguiremos ter boas produtividades e manter a produtividade e também a qualidade química desse solo. Esse sorgo não irá esgotar este solo. E aqui nós temos a exportação de nutrientes para a cultura do sorgo e do milho para a produção de toneladas de grãos. Para compararmos os dois materiais, o sorgo e o milho, as duas culturas, e também para ter uma noção de o quanto que essas culturas exportam, para saber o quanto que nós temos que prover para essa cultura para não esgotar o nosso solo, principalmente no sorgo, que lembrem-se, a raiz explora muito mais o solo que o milho, é muito mais agressiva que o milho, chegando a 1,5 m de profundidade, enquanto o milho chega até 40 centímetros, e em volta do caule num raio de até 2 metros, enquanto o milho é um raio de 50 centímetros. Portanto, a raiz do sorgo explora muito mais o solo, e esse é um dos motivos que o sorgo busca água em profundidade e consegue sobreviver mais, resistir mais a condições de déficit hídrico. Aqui, pensando no nitrogênio exportado pela cultura, podemos observar que o sorgo exporta até mais nitrogênio que o milho. O sorgo exporta 17,5 kg de nitrogênio por tonelada produzido. Isso em grão, tonelada de grão, pessoal. E o milho, 15 kg de nitrogênio. Fósforo, quase equivalente, 2,6, 2,4. Potássio, o milho exporta muito mais potássio que o sorgo. Enxofre, o milho exporta mais enxofre. Cálcio, o milho exporta muito mais cálcio. E magnésio, praticamente equivalente, olhando os macronutrientes. Então podemos observar que o sorgo é muito exigente em nitrogênio, em fósforo, mas ele consegue ser menos exigente que o milho para os outros macronutrientes. E aqui nós vamos observar a exportação de nutrientes pelo sorgo, principalmente a silagem da cultura do sorgo. Então podemos observar a produção, vamos pensar numa silagem, a produção de 17 toneladas, 17,13 toneladas por hectare. Lembrando, meus amigos, que na última tabela, estava quilogramas por tonelada de grãos, e aqui é quilogramas por hectare, num hectare. Então podemos observar que de nitrogênio, olha, alta produção de silagem, 230 kg de nitrogênio por hectare, exporta muito nitrogênio. Olha o potássio, 271 e o fósforo 23, cálcio 52 e magnésio 31. Então podemos observar que o sorgo é altamente exigente e principalmente quando nós fazemos silagem, nós temos que repor esses nutrientes e considerar o que ele está exigindo. Por exemplo, para grãos, chega a utilizar 77, exportar 77 de nitrogênio por hectare. Já para silagem, 230. É um absurdo, é muito mais. Então nós temos que nos preocupar com a grande exportação que o sorgo silagem faz, a grande exploração do solo e assim repor esses nutrientes para o solo. E aqui um dado muito importante, esse gráfico é muito importante, se não dizer o principal gráfico da nossa aula, que ele demonstra as épocas de aplicação dos adubos, dos fertilizantes no sorgo granífero, para a gente entender quais são as melhores épocas de aplicação dos fertilizantes e quando aplicar, assim como no milho, que o milho definia espiga por área, ali até V4, depois de V6 a V8 ele já define número de fileiras, depois grãos por fileira, ele vai definindo e a gente fazia adubação de cobertura para manter a produtividade.
O sorgo ele é mais rústico que o milho. E lembre-se que eu expliquei, o milho, se chegou no momento de definir e tá uma condição ruim, ele define e toca o barco. E lembra que eu expliquei para vocês que o sorgo não, ele reduz, ele espera o crescimento, ele segura para tentar buscar aquela máxima produtividade. Portanto, o milho chegou aquele momento, você não aplicou, às vezes não tem água, enfim, ele segue o barco, vai produzir pouco mesmo, mas vai produzir e vamos embora. O sorgo não, o sorgo segura um pouco, então o sorgo consegue ter essa plasticidade, porque ele alonga o ciclo para tentar manter a alta produtividade. E aqui nós temos a recomendação ideal para adubação para altas produtividades. Nós temos a semeadura e depois temos a aplicação, a primeira aplicação na base, na semeadura, lembrando, pessoal, que o fósforo sempre deve vir na base, porque o fósforo é um nutriente imóvel no solo e com isso, ele estando abaixo das raízes é a melhor forma. Portanto, sempre na base, sempre na semeadura, pelo menos o fósforo nós temos que aplicar. O nitrogênio e o potássio nós podemos fazer em cobertura, porque eles são nutrientes móveis no solo, então aplicando em cobertura ele vai descer e chegar próximo às raízes para a absorção das raízes do nosso sorgo, no caso. Portanto, nós temos a primeira aplicação aqui na semeadura, como eu defini com vocês lá na primeira tabela, de 10 a 30 de nitrogênio, vimos pela análise de solo o teor de fósforo e depois o teor de potássio, de acordo com a análise de solo que devemos aplicar. E depois, outra época, a segunda época de sugestão de aplicação é o início do crescimento rápido, quando o sorgo já está no meio da fase vegetativa, já com 3 folhas expandidas, com o colar expandido, entre 20 e 30 dias aqui. Lembra que eu expliquei na aula passada que o sorgo ele nasce bem mirradinho, parece uma plantinha de alpiste, você fala, essa cultura não vai dar em nada. Quando ele começa o crescimento rápido, a área foliar já começa a aumentar, tá a partir da terceira folha já expandida, entre 20 e 30 dias. Quando ele começa esse crescimento rápido, podemos fazer a segunda aplicação. Uma segunda aplicação planejada de fertilizante. E uma terceira aplicação pode ser realizada na diferenciação floral, ou seja, quando o sorgo começa a ter a diferenciação floral, quando começa a pendoar a flor, o emborrachamento, lembra aquela fase do emborrachamento que eu expliquei na aula passada? Quando começa a soltar o emborrachamento, a panícula, aí nós podemos fazer a terceira aplicação que irá suprir o nosso sorgo para altas produtividades na fase de antese, na fase de florescimento e na fase de enchimento de grãos aqui. Aplico o nutriente aqui e ele vai ficar disponível até esse período que o sorgo vai mais necessitar. E aí, após definida a nossa adubação, que iremos realizar revisando primeiramente na base, na semeadura, depois se decidirmos fazer uma cobertura buscando altas produtividades. Quando o sorgo começa o seu crescimento acelerado, entre 20 e 30 dias será a segunda aplicação. E a terceira aplicação será na diferenciação floral, no emborrachamento, quando a panícula do sorgo começa a aparecer, o sorgo está no emborrachamento. Essas são as 3 aplicações plausíveis. O professor recomenda, se tiver alta tecnologia, fazer as 3 aplicações. Se não, fazer a adubação de base para preservar, para manter a fertilidade do solo e o sorgo se vira. E aqui, depois que definimos a adubação que será realizada, nós definimos o solo, fizemos a análise, fizemos a calagem, o solo está preparado, o solo está corrigido, o adubo está comprado. Vamos comprar a semente, nós temos que definir a data de semeadura. Geralmente, eu expliquei que para o Paraná, nós utilizamos o sorgo em safrinha, no interior de São Paulo também, Mato Grosso do Sul, por aí vai. E no Centro-Oeste, o sorgo é utilizado como safrinha, em sucessão, seguindo a cultura da soja. Tem a cultura da soja no verão e depois nós utilizamos o sorgo como alternativa ao milho. Lembre-se que eu expliquei para vocês que o milho ele tem que ser plantado aqui no Paraná, ser semeado até dia 15 de fevereiro, que é onde o milho vai ter as melhores condições, que não vai faltar água lá no pendoamento, pelo histórico climático aqui do nosso Paraná, principalmente o norte do nosso Paraná. Então o milho tem que ser semeado até dia 15 de fevereiro. Mas o que acontece? Vamos supor um ano que nem esse agora, que a soja está sendo semeada agora em novembro praticamente. Essa soja, o ciclo dela vai durar mais, e aí talvez não haverá tempo hábil para semear o milho até 15 de fevereiro. E fica muito arriscado, dependendo da região, semear o milho nessas condições. O milho vai pegar muito seca. Então,
alternativa é semear o sorgo, utilizar o sorgo. E aqui nós temos um gráfico mostrando a data da semeadura e distribuição pluvial durante o ciclo de rendimento dos grãos de cultivares de sorgo granífero em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. Então vamos observar, nós temos de 2000 até 2004 e a semeadura e 15 dias após a semeadura, 16 a 30 dias após a semeadura e a precipitação. E aqui o rendimento de grãos. Então vamos entender o gráfico. A semeadura, olha, dia 24/2. Olha só, nós tivemos 325 milímetros, então tivemos um ano bom de chuva aqui, ó, 43, 93. O que acontece? O rendimento de grãos que nós tivemos, olha, 5,1 toneladas, 3,78 toneladas, um rendimento bom, um ano que choveu bem. Olha só esse ano aqui, ó, o ano de 2001, já semeou tarde, olha, 16/3, ou seja, o sorgo, assim como o milho, que também enfrentaria a seca, e principalmente lá em Lucas do Rio Verde, no centro-oeste, a partir de fevereiro, março, para de chover e para mesmo. O que aconteceu? A precipitação recebeu 73 milímetros, 43, 37, 0, 85 e 0. E olha só os rendimentos de grão. 4 toneladas, 4.200 quilos por hectare. Não deu uma diferença tão grande se a gente observar o tanto de déficit hídrico que teve. Olha aqui, 325 no ano de 2000 e 2001 foi bem mais seco. Olha em 2002, seco também, 49, 8, 25, 0, 4 toneladas. Aí em 2003 já choveu bem, mesmas 4 toneladas, 4,86. 2004, 3,42. Aqui, pessoal, no enchimento de grãos, faltou água, 13 milímetros, 6 milímetros, ó, do 31 aos 60 dias, colhendo com 90 dias, no período que ele está emborrachando, que ele começa a florescer, encher grãos. Esse período é crítico, tanto para o milho quanto para o sorgo, faltou água, aí foi uma produção menor. E a média nós podemos observar que o sorgo, mesmo faltando água, ele se vira. Ah, meus amigos, se é o milho aqui, a situação já é diferente, a produção seria muito mais baixa. Então o sorgo ele tem essa estabilidade e essa alternativa para anos como esse agora, que nós entramos com a soja muito tarde, porque demorou a chover. É arriscado, principalmente no centro-oeste, entrar com o milho no período que não chove, aí a opção, a alternativa é o sorgo. E aqui nós temos um outro gráfico muito interessante também da UFLA, mostrando o rendimento do sorgo versus a época de semeadura. Então, o milho ele produz muito, o milho é extremamente produtivo, se a condição é boa. O sorgo produz bastante, só que o sorgo vai em qualquer condição. Então, o que nós observamos? Olha aqui, ó. Primeiro, fazer um adendo para vocês. Pessoal, na condição boa, na condição chique mesmo, no negócio que tá perfeito, o milho ganha do sorgo. O milho ganha em produtividade, é um grão melhor nutricionalmente, apesar de se equiparar muito ao sorgo, mas não tem esses fatores antinutricionais, não precisa ficar adicionando aditivo para melhorar a cor da gema do ovo, cor da carne, não tem problema nenhum. Então, na condição ótima, o milho, não tem dúvida. Na condição ruim, aí você já escolhe o sorgo, porque o sorgo não tem erro, o sorgo é rústico. Então, dito isso, vamos observar aqui, ó, a semeadura do milho e do sorgo em 15 de janeiro. A condição tá boa, tá chovendo ainda, ele vai pegar a chuva em janeiro, vai pegar a chuva em fevereiro, um pouquinho ainda de chuva em março, um pouquinho em abril, vai diminuindo. Então, a maior parte do ciclo do milho e do sorgo, nesse caso, vai pegar a chuva. O que aconteceu? Olha a produtividade do milho, quase 7 toneladas, do sorgo, 3. 30 de janeiro, o milho, a condição tá boa ainda, lembrem-se, tá respeitando aquele até 15 de fevereiro, zoneamento. Então, olha a produção do milho, 6 toneladas, do sorgo, 2,5. Aí, pessoal, deu 15 de fevereiro, o milho já começa, ó, nem 6 toneladas deu, tá ficando seco, a condição não tá tão boa. Olha pro sorgo, o sorgo tá melhorando para ele. Então, enquanto a condição tá ficando ruim pro milho, pro sorgo tá melhorando. Sorgo mais de 4 toneladas. Aí olha só aqui, ó, 26 de fevereiro. Pro milho já não tá ficando tão bom.
E olha a produção do milho, 2.500 quilos. Produção do sorgo, 3.500 quilos. 15 de março, aí é seco absurdo. Já começa a faltar muita água, plantou muito tarde. Olha o sorgo, praticamente 2.000 quilos. O milho, 1.500, 1.200 quilos. Então, meus amigos, na condição boa, na condição ótima, na condição que está dentro do zoneamento, solo bem corrigido, solo bom, eu uso milho. Um solo com boas características que vão proporcionar boas produtividades, como o solo aqui de Londrina, na época boa, escolha o milho, vai produzir mais que o sorgo. Eu sou do interior de São Paulo. Lá o solo é muito arenoso, o solo parece uma areia de praia. Lá nessa condição, onde qualquer veranico, qualquer falta de chuva pode prejudicar, eu escolho o sorgo, principalmente a partir aqui ó, de 15 de fevereiro, onde já vai faltar água. Então eu escolho o sorgo que não tem erro. O sorgo acaba ganhando do milho nessas situações ruins. E o sorgo é uma cultura de baixo investimento, o investimento do sorgo é muito menor. E com isso eu tenho um lucro maior, vai produzir mais que o milho e além do mais o investimento é menor que o milho. Então não tenha dúvidas. Condição limítrofe, condição que não é tão boa, escolho o sorgo. Condição boa, escolho o milho. E aqui nós temos a época de semeadura e híbridos de sorgo granífero. Então, temos híbridos de ciclo precoce e híbridos de ciclo médio a tardio. Olha só, quando a semeadura é de 10 a 28 de fevereiro, o tardio vai ficar mais tempo no campo, só que aqui é uma condição boa ainda para o sorgo. Ele vai produzir mais. Aqui, o que acontece? Ó, a partir de 7 de março, 7 a 10 de março, o que fica menos tempo no campo, vai sofrer lá no fim, no inverno, no fim do ciclo dele, menos seca, porque vai terminar o ciclo antes. Ele produz até mais. Aqui, ó, o precoce acaba produzindo. Na época que o período está entrando seco, o precoce produz mais, que ele fica menos tempo no campo sofrendo estresse. Então definimos a nossa época de semeadura. Ah, esse ano, olha, a soja eu plantei tarde, tudo, eu estou numa região solo mais arenoso, aqui mais oeste do Paraná, tudo. O que eu faço? Então eu vou decidir plantar sorgo. Eu já sei que a minha soja eu vou tirar ali pelo início de março, como eu estou plantando agora, sei o ciclo da soja. Então, defini o sorgo, já estou com a data de semeadura já meio na cabeça planejado. Portanto, defini que vou plantar sorgo no ano que vem, na safrinha do ano que vem. Aí eu preciso definir, sou marinheiro de primeira viagem, estou plantando sorgo agora, preciso definir a densidade e o espaçamento. Ah, quantas plantas eu preciso por hectare? Lembre-se, o milho vai de 30 a 70 mil plantas por hectare, mas em média fica em 60, tem híbrido que vai mais, híbrido que vai menos, então isso vai de acordo com a cultivar e o pessoal do melhoramento, as empresas que trabalham com isso, vão indicar para vocês a melhor condição, a melhor densidade populacional. O sorgo granífero, a densidade mínima tem que ser de 150 mil plantas por hectare, olha só, muito mais plantas que o milho por hectare, e a densidade máxima tem que ser 210 mil plantas por hectare. O consumo de sementes, olha só, meus amigos, vai de 8 a 10 quilogramas de semente por hectare. E aí tem ó, uma observação, no verão mais que 180 mil. Safrinha, início de safrinha, onde chove bem, mais que 180 mil. Por quê? Chove bem, vai ter melhor condição, tem mais planta, a planta não vai competir uma com a outra, posso colocar mais plantas. Fim de safrinha, tá mais seco, vai ter maior competição por água, menos que 180 mil plantas. Percebam que são muito mais plantas por hectare do que no nosso milho, no caso do milho, que é em torno de 60 mil plantas por hectare. Aí o sorgo silageiro ou sacarino, voltado para silagem ou para produção de etanol. A população vai de 90 a 120 mil plantas por hectare, consumo de sementes de 6 a 7 quilos e de 5 a 7 quilos de semente por hectare. Na boa condição, mais que 100 mil plantas. Na condição desfavorável, menos que 100 mil plantas. Condição desfavorável, falta água, falta recurso, muita competição, menos planta para competir menos. Vai ser menos, vamos passar para vocês zootecnistas, vai ser menos cabeça de boi, por exemplo, comendo no coxo. Condição tá ruim, não tem muito alimento lá no coxo. O que acontece? Tem que colocar menos cabeças para ter comida para todo mundo.
O sorgo, as plantas, a mesma coisa. A condição está ruim, tem que ter menos cabeças, menos plantas para consumir. Tranquilo? Sorgo para corte, para pastejo, aí nós precisamos de uma altíssima população para forrar bem esse solo, e aí iremos utilizar 300 a 600 mil plantas e consumo de sementes de 12 a 15 e de 20 a 30 quilos de semente por hectare. Aí o sorgo para corte de 300 mil a 400 mil plantas. O sorgo para pastejo, 400 mil a 600 mil plantas. Por quê? Nisso eu quero folha, eu quero massa verde para o boi consumir. Então, pessoal, o que podemos observar? População de plantas muito maior que o milho. A semente de sorgo é muito menor que a semente de milho. Então isso nós vamos ver que tem que ter um certo manejo na semeadura. O disco de semeadura tem um furo especial para o sorgo, para caber a semente de sorgo. Porque se for usar o disco de milho, o disco de soja, vão muitas sementes por metro linear, porque vai entrar mais de uma semente no furo do disco de semeadura. Então o disco de sorgo é diferente, é um disco menor. A semente de sorgo é muito menor que a semente de milho, que a semente de soja. E a população é muito maior. E aqui nós temos um outro estudo que mostra a produção de sorgo em quilogramas por hectare, cultivado em sucessão à soja, em diferentes níveis de adubação, isso em Uberaba, Minas Gerais. Então lembre-se da adubação, o sorgo ele responde bem à adubação, não é como a nossa mandioca, a primeira cultura que estudamos. O sorgo ele responde bem à adubação e se não adubar também ele produz, ele se vira, mas vai exaurir o nosso solo. Então nós temos aqui a dose de nitrogênio em cobertura, 0, 40 e 80. E a adubação na semeadura, 0 também, 200 kg de 4, 14 e 8. Meus amigos, vamos fazer um adendo aqui. Vocês como zootecnistas, os agrônomos também, para o agricultor existem muitos padrões. Fertilizante, o adubo, essa é a formulação. Eu não sei se vocês já tiveram isso na fertilidade, mas quando nós temos o formulado aqui, ó, 4, 14, 8, é 4 de nitrogênio, 14 de fósforo e 8 de potássio. Esse é o fertilizante para sorgo e para milho. Para sorgo e para milho, ou é o 4, 14, 8, é padrão, ou é o 8, 28, 16. Que praticamente é o dobro de concentrado aqui. Vai ter 8 de nitrogênio, 28 de fósforo e 16 de potássio. Vai ter mais fertilizante em menos volume, mas vai ser praticamente a mesma coisa. Então, fertilizante de milho, 4, 14, 8, 8, 28, 16, de sorgo também. Fertilizante para café é os 25, 20. Fertilizante para soja. A soja faz a fixação biológica do nitrogênio. Então, não vamos fazer adubação de nitrogênio na base, que no Paraná não se usa, é muito difícil. Fertilizante para a soja, 0, 20 e 20. 0 de nitrogênio, 20 de fósforo e 20 de potássio. O café, 20 de nitrogênio, 5 de potássio e 20 de 5 de fósforo e 20 de potássio. 25, 20. Tranquilo? Então deu para entender. Pessoal, o sorgo sem adubação ele vai produzir, olha aqui, ó, 0 de formulado e 0 de cobertura, 2.400. Ah, já coloquei um chorinho de nitrogênio, nada na base, 3.000, quase 3.200 quilos. E um pouquinho mais de nitrogênio, vê que ele não respondeu, produziu até menos. Mais na base, ó, 200 e 400. Olha só, 2.600 quilos e 400 de formulado, ó, 3.159. Quando eu coloco uma coberturinha, um cheirinho na cobertura ainda 40, ó, 3.800 quilos e aqui 3.600 quilos por hectare. Portanto, o sorgo ele vai produzir sem adubação, não vai ser uma produção tão boa, mas ele vai produzir. Agora, se eu uso o fertilizante, se é acessível para mim utilizar o fertilizante, vou utilizar o fertilizante e com isso terei uma maior produção, como nesse estudo aqui. Escolhi o espaçamento de 45 centímetros, eu irei verificar de acordo com o fabricante, a marca que detém a semente, que produz a semente, que entrega, que vende, vai determinar tal material é tal população por hectare. E aí, de acordo com o espaçamento escolhido para o sorgo granífero, o sorgo forrageiro, de acordo com o espaçamento escolhido, eu vou escolher quantas sementes utilizarei por metro linear. Então, por exemplo, tem um cultivares de porte baixo aqui,
são indicados 200 mil plantas por hectare. Aí eu compro tal semente, a semente de tal empresa, vão vir das sementes e eu vou selecionar espaçamento de 45 centímetros e aí vou selecionar quantas sementes por metro linear. Ah, o cultivar é de porte alto. O que acontece? 120 mil plantas por hectare. Vai vir a recomendação no saco da semente e aí eu vejo quantas sementes por metro linear e regulo a minha semeadora para cair esse tanto de semente. Portanto, pessoal, vai vir indicado no material, eu só vou adequar sementes por linha, por metro linear, de acordo com o espaçamento que eu vou utilizar. Sendo no sorgo granífero de 45 a 70 centímetros, de preferência, e no sorgo forrageiro de 70 a 90 centímetros. Aí, a semeadura. Como eu já expliquei, eu vou utilizar o zoneamento agroclimático para ver que época se adequa mais à semeadura e a época comum à região, para não ter atraso tanto na semeadura, no plantio, para não prejudicar a produtividade. E a profundidade vai ser em torno de 3 centímetros. Além disso, nós, como eu já disse, temos que escolher um disco apropriado para a semeadura. E o diâmetro dos furos, olha, tem que ser 7 por 32 milímetros, 8 por 32 ou 9 por 32. Então, esse dado é muito importante se um dia vocês forem plantar sorgo, para ter, voltem aqui na aula do professor, nos slides, e observem o tamanho dos furos, o diâmetro dos furos, para caber a semente de sorgo, para não ficar mais de uma semente por furo e ficar desuniforme o plantio, ou quebrar a semente, e assim por diante. E aí a população final ideal, sorgo granífero, 160 a 220 mil plantas. Isso vai variar muito, pessoal, de acordo com o material, com a empresa. A empresa faz diversos testes antes de lançar o material e verificam em que população, qual a população ideal para conseguir a produtividade, a melhor produtividade. E aí eles recomendam na hora de lançar o material. Portanto, no saco da semente vai vir identificado a população ideal para cada região e época de plantio. E aqui um experimento antigo, mas ainda válido, de 1978, mostrando os espaçamentos de sorgo e a produtividade de sorgo granífero de acordo com a densidade de plantas. Ó, no menor espaçamento, 50 centímetros, foi a maior produtividade em todos os testes. Então o sorgo mais adensado, 50 centímetros, vai ter uma maior produtividade. Depois 75 e depois 100 centímetros. E a maior produtividade aqui foi no caso da menor densidade de plantas, 100 menor densidade de plantas, 100 mil plantas por hectare. E aqui um exemplo apenas de algumas cultivares de sorgo. Nós temos cultivares de sorgo granífero super precoce, a IG 100 da Dow, que agora é a Corteva. Temos precoce, a BRS 310 da Embrapa. Médio, a AG 1080 da Agroceres, Monsanto, que agora é Bayer. Para sorgo forrageiro, temos a BRS 610 da Embrapa e a IF 305 da Dow. Sorgo sacarino, ciclo médio, a BRS 511 da Embrapa e tardio, a CB 7520 da Ceres. Então, eu preciso de um sorgo, vou plantar um sorgo. Primeiro vocês têm que definir a finalidade, se é granífero, se é forrageiro, se é sacarino. Tem diversos materiais no mercado. Aqui eu acrescentei e trouxe os mais cultivados, os mais comprados, os que têm maior área plantada para cada finalidade. Aqui um exemplo de um cultivar BRS 330 e mostrando as características, e vocês vão encontrar esse folheto para todos os materiais no mercado, a resistência a doenças, o ciclo para o florescimento, a maturação, a altura que a planta chega. Então todos esses dados vão aparecer para vocês, vão ter nos folhetos na descrição dos materiais. Aqui o BRS 373 mostra também as características e a reação às doenças, como ela se comporta mediante as doenças. Isso acontece, tem nos materiais para soja, para milho. Então, todo material cultivado, quando vocês pesquisam na internet, vou pesquisar o BRS 373, vai aparecer. Então, se na região, por exemplo, eu tenho caso muito de antracnose, ela é moderadamente resistente, eu seguro. Se tem muita ferrugem, muita pressão de ferrugem do sorgo, eu seguro, vou encontrar um que é resistente. E assim para soja, assim para o milho. Então, para determinar a cultivar a ser utilizada, o ideal é pesquisar. Primeiro, vejo a área que vou plantar,
quais cultivares se adequam à área, à região, às condições climáticas e à época que eu vou semear. E aí depois vou ver pelas condições da área se eu vou usar material precoce, um material mais rústico, menos rústico. Aí o manejo operacional do plantio, na semeadura, no caso, nós utilizamos também o tratamento de semente no sorgo. Aqui está a receita dos materiais, mas geralmente a semente do sorgo também vem tratada, na maioria das empresas, como no milho. Aqui está apenas uma sugestão dos produtos que podem ser utilizados para melhorar e fomentar esse tratamento de semente, uma indicação quando a semente não vier tratada. Aí semeio meu sorgo, defini a densidade de semeadura, defini o espaçamento entre linhas, já o fertilizante eu já comprei, lembre-se que eu defini pela análise de solo, a época de plantio, de semeadura, se eu vou fazer a cobertura ou não, já defini tudo isso, a semente está comprada, fertilizante está comprado, fiz o tratamento de semente, às vezes minha semente não veio tratada, já está a época de plantio, de semeadura, já está tudo definido. Semeei meu sorgo, ele começa a desenvolver e depois eu tenho que começar a fazer os controles culturais, que assim como no milho, na mandioca é o quê? Adubação de cobertura, que já definimos como vamos fazer, 1, 2 ou 3 adubações. Podemos fazer adubação de cobertura, devemos, de acordo com o caso, com a situação, buscando altas produtividades. Temos que fazer o controle de plantas daninhas e também fazer o controle de pragas e doenças e depois uma boa colheita. E agora iremos adentrar no controle de plantas daninhas. E agora, abordando sobre o assunto de controles de plantas daninhas, em primeiro lugar nós temos que salientar que a planta do sorgo, ao contrário do milho, da soja, não tem culturas transgênicas resistentes ao glifosato, ou seja, a planta chamada RR, que é resistente ao glifosato, resistente a herbicidas, a planta do sorgo não tem essa transgenia e também não tem transgenia para lagartas. O porquê principal é porque como a planta do sorgo tem diversas finalidades, desde o uso para alimentação animal, como o sorgo forrageiro, o sorgo para silagem, o sorgo para grãos, o sorgo sacarino, o uso principalmente da tecnologia RR, resistente a glifosato, iria prejudicar um pouco esse tipo de culturas, principalmente o sorgo forrageiro, o sorgo para silagem, o controle e o manejo desse sorgo. Por quê? Porque o sorgo, apesar de ser autógama, ter a fecundação autofecundação, ele 5% das autógamas, 5% da fecundação é cruzada. E aí iria transmitir esse gene, um sorgo granífero, por exemplo, iria transmitir esse gene para uma lavoura de sorgo sacarino, para uma lavoura de sorgo, enfim, diversos outros tipos de sorgo, como sacarino, sorgo forrageiro e assim por diante. E assim iria transmitir esse gene, não conseguiríamos manter o sorgo sem a transgenia, então não é desejado, por isso não é utilizado. E aí nós temos que fazer o controle do sorgo convencional, porque não tem sorgo transgênico no mercado para os herbicidas. O controle, assim como para a mandioca, é o controle preventivo, ou seja, evitar a infestação da área. O controle cultural, esse controle preventivo pode ser mecânico, com grades, revolvendo esse solo, impedindo o crescimento e desenvolvimento de plantas daninhas. Pode ser químico também, com herbicidas pré-emergentes. E também temos o controle cultural, utilizando diversas práticas culturais com a capacidade competitiva na cultura, ou seja, uma forragem, uma cultura para cobrir o campo, para fazer palhada, por exemplo. Controle cultural. E o controle mecânico, uso de cultivares ou uso também de grades, de enxada. Temos o controle químico, que é o controle feito com herbicidas, e o controle residual, com resíduos no solo que prejudicam o crescimento e desenvolvimento. A cultura do sorgo ela é muito sensível a herbicidas. Portanto, qualquer resíduo de herbicida de outro cultivo, de outra cultura, pode prejudicar o desenvolvimento do sorgo. Por isso, um teste muito interessante para se fazer, para ver se tem resíduo de herbicida na área. Na verdade, às vezes não vou nem plantar sorgo, mas saber se tem um resíduo é semear algumas sementinhas de sorgo na área e ver se tem um desenvolvimento inicial bom, porque mostra se tem resíduo de herbicida ou não, porque a cultura do sorgo é muito sensível ao resíduo de herbicidas.
O período ideal de controle de plantas daninhas até o sorgo fechar e cobrir a área e assim não ter tanta mato competição são entre os primeiros 40 e 45 dias após a semeadura. Essa é a fase crítica de competição. Então, antes dos 40 dias, eu tenho que realizar o controle de plantas daninhas para evitar a mato competição, como a gente observa aqui o mato competindo com a cultura do sorgo. Aqui nós temos um exemplo, um experimento do Silva 86, mostrando 100 plantas daninhas e com plantas daninhas e a produção de grãos. Olha 100 plantas daninhas e as semanas seguidas após a semeadura. E aqui a redução na produção. Portanto, temos a redução na produção, 100 plantas daninhas. No início do desenvolvimento não tem tanta competição, então 100 plantas daninhas reduziu até mais a produção do que com plantas daninhas, mas à medida que o sorgo vai crescendo e vai tendo a mato competição, vai tendo maior redução na produção. Podemos observar aqui, ó, maior redução, com 6 semanas mais redução, com 8 semanas mais redução e com 10 semanas mais redução. Ou seja, conforme avança o tempo e existe a mato competição, começa a ter mais mato competição, começa a ter mais redução na produção do sorgo. E aqui os herbicidas recomendados e registrados para o controle pré e pós-emergente das plantas daninhas na cultura do sorgo. Então nós temos aqui, ó, Atrazinex, que é uma atrazina, Coiote, Gesaprim, Gesaprim 500, Herbiprim e Prof. Temos pós-emergentes como atrazina, pré e pós-emergentes, pré e pós, pós-inicial e pré e pós. E temos que evitar plantar o sorgo após a utilização de dinitroanilinas e imidazolinonas. Por quê? Porque tem um efeito residual e acaba prejudicando a cultura. Então, quando utilizei cultivos que utilizaram esses herbicidas, eu não devo cultivar o sorgo porque vai acarretar sintomas de toxicidez na cultura do sorgo e prejudicar a produção. Aqui um experimento de 2005 mostrando a produtividade de grãos de sorgo em função do controle de plantas daninhas e da dose de nitrogênio. Então vamos pensar no controle, ó, 1 kg por hectare de atrazine, 2 kg por hectare de atrazine, 2,5 kg de atrazine e a produção. Vamos pensar sem adubação nitrogenada. Nós temos com maior dose de atrazine, maior controle de plantas daninhas, consequentemente uma maior produção aqui, ó, 3.700 kg. Aumenta a adubação nitrogenada, nós temos aqui, ó, maior dose de atrazine, maior produção, e aqui, ó, com a dose maior 5.000, dose de 120 kg por hectare, 5.490 kg de sorgo por hectare de produção. Controlamos as plantas daninhas, já trouxe para vocês os métodos, pode ser o controle na enxada, mecânico ou uma roçadeira manual, controle químico pré e pós-emergente, assim como tivemos na mandioca, principalmente no milho eu não adentrei muito, porque o milho, a maioria das culturas hoje o milho é RR, então é muito mais simples fazer o controle de plantas daninhas do milho. Controladas as plantas daninhas química ou mecanicamente ou com controle cultural no sorgo, outro fator que eu tenho que atentar é o controle de pragas na cultura do sorgo, que são pragas muito semelhantes às pragas do milho, então nós vamos dar apenas uma revisada da aula passada. Nós temos a lagarta do elasmo, lembrem-se dela da aula do milho, a Spodoptera frugiperda, a lagarta do cartucho. No sorgo ela não é tão preocupante quanto no milho. Temos a Helicoverpa armigera, que ataca soja, ataca milho. Quando ela entrou no Brasil nós pensávamos que ela ia ser um perigo, essa lagarta, um grande problema, mas ela não é uma lagarta tão problemática assim, pode ser controlada, não causa tantos danos como foi feito aquele alvoroço quando ela chegou no país. E temos essa broca do colmo, que é a Diatrea saccharalis, que é a broca do colmo da cana-de-açúcar. Ela ataca e consome o colmo, assim como na cana-de-açúcar. E o problema não é só o ataque da broca, é o fungo que entra depois e acaba prejudicando esses vasos condutores e prejudicando o desenvolvimento e a produção dessa planta de sorgo. Aqui nós temos uma foto do dano da lagarta do elasmo, que ela ataca as raízes, o sistema radicular, então prejudica muito o desenvolvimento
das culturas como o sorgo, o milho e aqui no caso o nosso sorgo. Os principais controles: tratamento de semente, que já foi indicado para vocês algumas receitas, mas hoje em dia a maioria das sementes de sorgo vem tratadas. Nós temos também o controle biológico com vespas do gênero Trichogama e Cotésia, que parasitam os ovos dessas lagartas e assim não viram lagartas, não eclodem esses ovos. Então temos o controle biológico, podemos fazer o controle BT também, com aplicação de Bacillus thuringiensis e assim ter o controle, com aplicação o controle biológico que mata as lagartas que estão consumindo as folhas, como a Spodoptera e a Helicoverpa, por exemplo. E temos o controle químico. E devemos fazer a aplicação quando a infestação passar de 20% de plantas injuriadas. Então eu vou ao campo e vejo as plantas, se eu tenho mais de 20% de plantas atacadas com lagartas, eu devo fazer o controle. Por quê? Foi verificado com diversos estudos que a partir deste momento o gasto com os inseticidas fica mais barato do que a perda de produção que terei. Então, chego lá, conto 100 plantas, conto 10 plantas, 2 estão atacadas, eu tenho que fazer o controle químico, principalmente para controlar esse complexo de lagartas que consomem as folhas e no caso da Saccharomyces da diatreia, que consome também o caule do nosso sorgo. Depois, trabalhando com as doenças do nosso sorgo, eu tenho a antracnose, não é o mesmo fungo, mas é semelhante a lá que nós vimos na mandioca, nós temos a antracnose. Temos a mistosporiose, que é uma doença comum no milho. Temos a ergote, que acaba acometendo a panícula do sorgo, acaba acometendo as flores do sorgo. Temos a ferrugem do sorgo e o míldio. E o controle dessas doenças é pulverização de fungicida, principalmente preventivo. Então, 1 a 2 pulverizações de fungicida, porque às vezes a doença se alastra muito rápido. Então, se nós esperamos começar os sintomas da doença, podemos acabar comendo bronha. Então, o ideal é fazer 1 a 2 aplicações de fungicida no nosso sorgo. E os nematóides no sorgo? Eu expliquei para vocês no começo dessa aula que os nematóides não são tão problemáticos, mas eles acabam se reproduzindo na cultura do sorgo e atacando. Aqui nós temos um exemplo dos nematódios e também dos nematóides atacando a cultura do sorgo. Ele ataca a raiz, coloniza a raiz do sorgo e prejudica a absorção de nutrientes, a absorção de água, prejudica o desenvolvimento da planta. Então, melhores fatores para o controle é o controle cultural, as cultivares, umas mais resistentes, outras menos resistentes, e também a área, utilizando na área que foi identificado o nematóide, nós não cultivarmos o sorgo. Mas ao contrário do milho, que é um multiplicador de nematóides, o sorgo ele é colonizado pelos nematóides, mas ele não multiplica esses nematóides. O sorgo é um mau hospedeiro para o meloidógene, para o incógnita e para o javanica. Então, o sorgo é um mau hospedeiro. O milho é um multiplicador de pratilencos, nematóide pratilencos, ou seja, o nematóide pratilencos vai aumentar a população quando coloniza o milho, quando infesta a planta de milho. No sorgo também segura a população de pratilencos, mas não da maneira como segura incógnita e javanica. Então devemos observar a área, se tem muita infestação de nematóides, fazer uma rotação de culturas com a crotalária, por exemplo, que acaba diminuindo esse percentual de nematóides, mas o nematóide não é um grande problema de infestação na nossa cultura do sorgo. E aí a cultura cultivada com controle de plantas daninhas, o controle dos insetos, o controle das doenças, verificado também no nematóides, chega ao ponto de colheita e nós temos que realizar a colheita desse grão de sorgo. Utiliza a colhedora de soja e milho com a plataforma de soja para a colheita, geralmente utilizada a plataforma de soja, portanto o espaçamento pode variar, não fica tão limitado como o espaçamento entre linhas do milho, pode variar o espaçamento, como verificamos no início da aula, e atendendo às melhores necessidades, as necessidades do agricultor. E a colheita ideal seria com o grão com umidade entre 18% e 20%. Mas, para tanto, precisaria de secagem artificial. Por quê? Eu expliquei para vocês na aula passada que a maturação, a perda de água dos grãos de sorgo aqui na panícula
o grão de sorgo, a panícula, começa a perder mais água aqui no ápice, o grão formado primeiro, e depois vai perdendo água de acordo com a panícula. Portanto, eu posso chegar na lavoura e a ponta da panícula está com 13% de umidade, o meio da panícula com 18% e a base da panícula com 25%, por exemplo. Então, é muito difícil, nós temos que tentar acertar entre 18% e 20% de média. Por quê? Porque se nós colhemos com 25% com muita umidade, pode começar a embuchar na colhedora, pode começar a ter problema de perda de grãos, e muito seco eu também tenho perda de peso, perdeu muita água, e aí eu não sou remunerado por essa água que eu perdi abaixo de 13%. Quem está ganhando é o recebimento e não o agricultor. O recebimento está ganhando muito porque está pegando o grão seco, não tem que gastar com secagem, mas o agricultor não está tendo vantagem nenhuma. Portanto, temos que observar, e a panícula está entre 18% e 20%. O ideal é a base da panícula estar entre 18% e 20% de umidade. Na falta de secagem artificial, o grão deve ser colhido com teor de umidade abaixo de 14%, mas isso hoje em dia os recebimentos das cooperativas, onde entregamos, sempre tem secagem artificial, e é muito difícil chegar nesse patamar de 14%, porque os grãos da base chegando a 14% vai estar muito seco e muito tempo exposto os grãos do ápice. Isso prejudica porque o sorgo é uma cultura que está com os grãos muito expostos, principalmente ao ataque de pássaros, e não é o ideal. Aqui nós temos um vídeo muito interessante que trata a colheita do sorgo, e eu vou passar esse vídeo para vocês agora e vou narrando o que está acontecendo. Aqui nós temos a cultura do sorgo, uma música de fundo, né? Nós temos a cultura, uma TC57 adaptada, já é colheita de soja, só questão de peneiras, que o sorgo tem um grão menor, que foram adaptadas para a colheita do sorgo. Então lá dentro das colhedeiras as peneiras são trocadas, peneiras menores, para separar melhor a palha do sorgo. E temos a TC57, famosa colhedeira de soja, de milho, com a plataforma de soja, colhendo a cultura do sorgo e depositando no caminhão para enviar para o recebimento. Aqui podemos observar a colheita, o chupim descarregando, o sorgo colhido, o sorgo está bem limpo, na verdade, pouco resto de cultura, e o sorgo sendo depositado no caminhão. Olha a colhedeira entrando na lavoura de sorgo, fazendo a colheita, lavoura bem seca. Olha só como o trabalho rende, pessoal. Cobertura de palha. Olha só, o sorgo estando bem uniforme, bem seco, bem uniforme, a colheita rende muito, como uma colheita de soja, a colheita de milho. Então temos que entrar no momento correto da umidade do sorgo para não perdermos. Além disso, temos que saber o momento correto da colheita, porque se tem previsão de chuva, nós temos que evitar ao máximo, porque esse sorgo é muito exposto, o grão está muito exposto, e acaba prejudicando a qualidade desses grãos. A música ficou muito boa, pessoal. É bonito ver a colheita. E a colheita, após a colheita do sorgo, nós devemos acondicionar o sorgo em armazéns, como eu já trouxe para vocês na aula do milho, são os mesmos armazéns. Então, dependendo do recebimento, eles vão direcionar o recebimento para grãos de milho ou para grãos de sorgo na safrinha. Então, temos que ficar atentos a qual recebimento irá receber também, porque não é qualquer recebimento que irá receber o sorgo. Por exemplo, eu sou do município, um exemplo, o município de Guaíra, oeste do Paraná. O município quase todo planta milho na safrinha, quem não planta, planta trigo.
Então não tem semeadura, não tem plantio de sorgo nessa época, no período de safrinha. Então vai ser muito difícil, na época da colheita do sorgo, vai coincidir com a época da colheita do milho, eu achar um recebimento que queira receber o sorgo de um agricultor só. Portanto, eu tenho que saber a região que estou, se recebe sorgo ou não, e se não recebe, onde eu posso entregar esse sorgo. E ele será seco da mesma maneira como o professor Tiago mostrou na soja, aquele vídeo do recebimento no silo, como eu trouxe o mesmo vídeo para vocês no recebimento do milho, será seco e depositado em armazéns. Aqueles armazéns, os silos grandes, podem ser silos metálicos ou silos bolsas, que são silos depositados no chão, como podemos observar, às vezes diversos recebimentos não têm capacidade para toda a produção que está recebendo, eles secam e acondicionam em silos bolsas, que são silos no chão hermeticamente fechados, que conseguem preservar o grão. E aí o momento da colheita, como eu expliquei, os grãos têm que estar entre 12% e 14% de umidade, isso é o ideal se eu não tenho tecnologia num recebimento para fazer a secagem, mas se eu tenho a tecnologia para fazer a secagem, eu posso colher aqui entre 18% e 20% de umidade. Para silagem de matéria seca, eu tenho que colher em 30% de umidade, e para cobertura é pela altura, 1,5 metro de altura. É um fator muito interessante do sorgo, que o sorgo, além de ser uma cultura muito rústica, produtiva, que o gasto é muito pouco, muito menor que o milho para produzir, o sorgo ele ainda tem uma vantagem, que é a rebrota. Eu colho o sorgo e ele vai rebrotar, como um capim, por exemplo, ele vai rebrotar quando as condições melhorarem e eu posso fazer uma outra colheita. Portanto, a intensidade da rebrota é proporcional à sanidade da primeira época, ou seja, a primeira época de cultivo, e o rendimento em função do número de plantas existentes na plantação. Geralmente 80% das plantas acabam rebrotando. O sorgo forrageiro, a média de 40% a 60% do primeiro corte, e a rebrota pode produzir até mais. E ela é usada como massa para o plantio direto e palhada persistente, ou seja, esse sorgo brotou, deixa ele fechar bem, desseco, e produzo palha para o plantio direto, ou posso até deixar ele brotar, vegetar e colher como silagem, ou esperar a produção de grãos e colher como grãos também. E aqui nós temos a produção de grãos na primeira colheita e rebrota do Ensaio Nacional de Sorgo Comercial, alguns cultivares, e a produção de grãos aqui na primeira colheita, 5,23 toneladas por hectare, a rebrota ainda produz 4,34 toneladas por hectare, ou seja, eu plantei o sorgo, eu fiz todos os tratos culturais, adubação de cobertura, controle de plantas daninhas, controle de pragas e doenças, colhi o sorgo, aí eu não gasto nada para uma nova semeadura, esse sorgo brota, eu vou controlar novamente plantas daninhas, controlar novamente pragas e doenças, mas esse sorgo vai produzir praticamente 80% da produção anterior. Então, meus amigos, é muito vantajoso e muito barato. E aqui nós temos outro híbrido, 4,94, 4,38. Então, eles acabam produzindo entre 70% praticamente e 80% da produção anterior. Então, é muito vantajoso e muito econômico. A desvantagem é, eu vou colher esse sorgo. Pensem que aqui no Paraná eu usei o sorgo como safrinha. Eu vou colher esse sorgo. Vai vir a rebrota. Eu deixo esse sorgo, o custo é muito baixo, beleza, eu não gastei muito, eu vou gastar só no controle de plantas daninhas novamente, o controle de pragas e doenças. Porém, o retorno ainda não é tão vantajoso quanto eu dessecar e plantar soja. A soja tem um retorno muito maior. Então, na safra, o ideal, os agricultores, mesmo tendo a rebrota, usam a rebrota apenas como cobertura verde, como palhada, dessecam essa rebrota e plantam a soja, porque o retorno, o ganho, é maior do que usar a rebrota do sorgo. Agora, alguns riscos da colheita, como eu já expliquei para vocês, ao colher os grãos com excesso de umidade, eles podem deteriorar, podem embuchar a colhedeira, pode ter muito desconto no recebimento, então tem alguns riscos de colher o sorgo com muita umidade. E se demora a colher, a cultura fica muito tempo no campo e pode sofrer com insetos, com fungos, com doenças, e pode sofrer também com ataque de pássaros. E aí também o uso de sorgo para silagem, nós devemos observar, estar muito atentos, principalmente vocês zootecnistas, que o sorgo é muito utilizado para silagem. Nós temos equipamentos para silagem, desde que colham uma linha de sorgo ou de milho, por exemplo, acoplados no trator, e desde ensiladeiras que
colhem mais linhas de milho e depositam já direto no caminhão, então rendem muito mais. Vamos observar agora, tem um vídeo explicando uma fazenda que produz sorgo. Essa eu vou deixar o áudio que está muito bem explicado, vai ficar legal. Produção de silagem de sorgo para os produtores de leite da Betânia. Uma parceria entre o Instituto Luiz Girão, a Betânia Lácteos e a Agrícola Famosa, produtora de frutas. Plantaram neste inverno, na fazenda Terra Nova, em Quixeré, Ceará, 600 hectares de sorgo Ponta Negra, para a produção de silagem destinada aos produtores fornecedores de leite à Betânia. Observe a semeadura, pessoal. Utilizando semeadora de plantio direto. O plantio, adubação e tratos culturais foram realizados com tecnologia apropriada para esta O variedade solo foi de preparado sorgo. como convencional. As chuvas bem distribuídas atenderam às necessidades de água da planta para a produção de uma boa forragem. Então vamos entender, o solo foi preparado como cultivo convencional, mas é uma semeadura de plantio direto, preparada para o cultivo de sorgo, com disco menor, de acordo com as recomendações cultivares. As chuvas foram bem distribuídas, como o narrador identificou, e vamos ver o resto do cultivo e a colheita para a silagem. A colheita foi realizada na época certa para fazer a melhor silagem de sorgo possível. O enchimento e fechamento dos silos, num total de 18 mil toneladas, seguiram todas as recomendações técnicas para que os produtores de leite recebam uma silagem de boa qualidade nas suas fazendas. Os produtores da Betânia interessados na compra da silagem devem se comunicar com o Instituto Luiz Girão pelo WhatsApp 88 99242 4511 ou pelo aplicativo do produtor Betânia. Após a compra realizada, o produtor poderá apanhar a silagem na fazenda em Quixeré ou autorizar o Instituto Luiz Girão fazer a entrega na fazenda do produtor, acrescentando os custos do frete na hora da compra. Então aqui, com o jabá já feito do Instituto Luiz Girão, foi um vídeo que o professor achou na internet, eu não ganhei nada do Instituto Luiz Girão para mostrar esse vídeo, mas eu achei que exemplificava bem a alta tecnologia na produção de sorgo para silagem e mostrando também uma região, Ceará, região que o clima já não é tão favorável como aqui do Paraná, e mesmo assim, para a produção de gado leiteiro, eles utilizam o sorgo, que é uma cultura rústica, uma cultura que se adapta àquelas condições. Lembrem, o sorgo vem lá da África, condições não tão favoráveis, é quente, falta água em diversas épocas do ano, estação seca bem definida lá, e o Nordeste, o nosso Nordeste é assim também, e lá vocês viram o sorgo verdinho, bem bonito, produzindo alta quantidade de silagem, e a silagem sendo destinada à produção de leite, de gado leiteiro, alimentação de gado leiteiro. Altíssima tecnologia, vocês viram as colhedoras de alta tecnologia modernas colhendo a silagem, e lembrando, a colheita da silagem é o mesmo ponto da colheita do milho, quando o grão está naquele estádio, no milho era de R5, um grão pastoso, o sorgo a mesma coisa, então é o mesmo ponto. Chegando ao campo, vocês vão ver a umidade, peguem o grão, vejam, muito semelhante ao milho, vocês conseguem chegar a uma boa silagem de sorgo também. Meus amigos, a aula de hoje consiste nesse apanhado geral da instalação da cultura, da produção de silagem, da colheita, dos manejos e tratos culturais. E foi uma aula mais breve porque vocês já tiveram todo esse manejo de instalação de cultura no milho e na mandioca também. E agora uma revisãozinha que nós estudamos hoje, a instalação da cultura, ou seja, fazemos a análise de solo primeiramente. Aí podemos escolher o plantio convencional, o plantio direto. Para sorgo geralmente utiliza-se o plantio direto, como aqui no Paraná, que é a realidade que estamos. Aí podemos escolher a produção de sorgo, sorgo para grãos, o sorgo sacarino, o sorgo para pastejo, o sorgo para silagem. E aí iremos definir, com essa finalidade, o cultivo, o cultivar que iremos utilizar e a época de semeadura e também a densidade de plantas para regular nossa semeadora para usar o tanto correto de plantas por hectare. Tendo a análise de solo, preparando o solo, irei fazer a calagem se necessitar. Para o sorgo, iremos utilizar a saturação de bases para até 70%, que é o ideal, como para o milho. Iremos realizar a gessagem se a saturação de alumínio por alumínio for maior que 40%.
e depois iremos calcular pela análise de solo o teor de fósforo e de potássio que iremos utilizar, pela análise física e química do solo, como já expliquei no início da aula. Definido o teor de fósforo e potássio, temos a recomendação de nitrogênio na base, que iremos realizar entre 10 e 30 kg de nitrogênio por hectare. E depois podemos planejar também uma adubação de cobertura com nitrogênio ou só com potássio, que o sorgo é muito exigente, ou com NPK. E aí temos as diversas fases. A primeira fase é ali no início do desenvolvimento, quando a planta está com a quinta folha desenvolvida, com o colar dessa folha desenvolvida, ou no emborrachamento e também na semeadura. Então temos 3 adubações que podem ser realizadas: na base e na semeadura, no início do desenvolvimento vegetativo pleno da planta, que é na quinta folha, quando o colar está aparecendo, o colar da quinta folha está permanente, já está visível, e também no emborrachamento. Iremos realizar a cobertura nessas épocas de acordo com a produtividade almejada, tanto para o sorgo para grãos como para silagem e assim por diante. Os tratos culturais, iremos realizar o controle de plantas daninhas, temos diversos herbicidas e o principal utilizado é a atrazine. E dentre outros herbicidas temos também o controle cultural, o controle mecânico, mas o principal é o uso por herbicidas. Depois, o manejo de pragas e doenças. As pragas, o complexo de pragas do sorgo é muito semelhante às pragas da cana-de-açúcar e do milho principalmente, e o controle é feito um controle químico, um controle biológico, com alguns parasitoides que depositam seus ovos nos ovos das lagartas, e aí essas lagartas não chegam a eclodir porque os ovos foram parasitados. E também temos o controle com a aplicação de bacilos thuringienses e o controle químico, como eu já disse, com diversos inseticidas que temos recomendados para a cultura. Temos o controle de doenças também, que é geralmente um controle preventivo, feito 1 ou 2 aplicações de fungicidas, ou acompanhamento da área, de acordo com as doenças e o histórico de doenças da área. E depois nós temos a colheita. Eu expliquei que o sorgo ele tem a maturação, a perda de água desuniforme na panícula, então o ápice da panícula perde água mais rápido, mais cedo, e a base demora a perder água, perde mais tarde. Então nós temos que colher o sorgo entre 18% e 20% de umidade, não passando de 20%, e observar principalmente a base da panícula para não colher o sorgo com mais de 20% de umidade, porque se você colhe a base da panícula com mais de 20% de umidade, é perda na certa por o grão de sorgo amassando na colhedeira, embuchamento ou descontos também no recebimento. Colhido, esse grão vai ser seco no recebimento e vai ser descontado o teor de impurezas, o teor de umidade, mas temos que ver também o recebimento que pode receber o nosso sorgo, e isso já é visto lá no começo, no início da semeadura, do planejamento da cultura. O sorgo colhido na minha área, eu posso esperar a rebrota, que nós observamos por dados que pode ter uma produção de até 80% da produção do outro ano, ou eu posso dessecar a área e semear uma soja, semear um milho, uma outra cultura que for satisfatória, que aí vai pegar o período das águas. Tranquilo, pessoal? Essa é a nossa última cultura, a cultura do sorgo. O nosso assunto dá-se por encerrado agora. Desejo sucesso a vocês, e qualquer dúvida sobre as culturas que eu ministrei a aula, eu estou à disposição, não só no andar agora da nossa disciplina, mas sempre que estiverem com alguma curiosidade sobre as culturas com as quais trabalho, podem bater na minha sala de permanência ou mandar um e-mail, mandar uma mensagem, que eu estou à disposição de vocês para esclarecer quaisquer dúvidas. Um grande abraço e fiquem com Deus.